Então, sejam muito bem-vindas à nossa imersão, o resgate. A gente vai começar trazendo a nossa atenção para o momento presente, porque eu sei que vocês passaram o dia de vocês ali com muitas demandas, né? Muitas coisas. Então, vamos ancorar a nossa consciência, a nossa atenção aqui e agora? Então, quem estiver sentada, tenta alinhar essa coluna, fecha os olhos, respira pelas narinas. E começa a perceber sua respiração. Inspira sem ansiedade. Quando você fecha os olhos, você tira aproximadamente 80% do que te gera dispersão. Então, por isso que eu tô falando para fechar os olhos, não é à toa, tá? Você traz muito mais a consciência pro aqui e agora. Então, com os olhos fechados, procura se conectar com a tua respiração, procura se conectar com esse mundo interior que com certeza terá muitos insights, então você se coloca também disponível para vivenciar tudo isso, se coloca aberta, sabe? Sente como é que tá o teu corpo agora. Você tá com dor, tá com desconforto em alguma parte do corpo? Relaxa. Sempre que soltar o ar, relaxa o corpo. Solta, distensiona. Distensiona os músculos da sua face, solta os maxilares. Deixa as pálpebras se tocando suavemente. E assim, com o corpo mais relaxado, a sua mente também entra num outro estado mental, sentindo que agora você está mais presente, pode abrir os olhos. Eu vou começar a compartilhar então a nossa apresentação. Se tá difícil aí para ver, vocês me falem, tá? Eu vou colocar para compartilhar. Alguém tá com som? Deixa eu desligar da Michelle. Mi, tirei teu som, tá? Vou compartilhar a tela. Quem chegou depois e não me falou por onde veio, se veio por indicação, se veio pelo Instagram, me fala depois, tá? Quero saber. Bom, vou começar compartilhando nossa apresentação aqui, nossa vivência. Vocês estão vendo? Dá para ver tudo certo? Show. Então, bem-vindas à imersão ou resgate. Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar o passo a passo para você acessar o seu poder pessoal e construir uma vida leve e realizada. Agora, você deve estar se perguntando por que fazer essa imersão? Talvez você já saiba que eu trabalho com autoconhecimento há quase 8 anos, mas talvez você não saiba por quê. E eu vou começar a te contar um pouquinho. Aos 19 anos, eu perdi a minha avó materna e meses depois eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Sempre fui uma criança ansiosa, sempre tive tendência à ansiedade, mas até então isso se manifestava de uma forma que eu nem tinha consciência. Quando eu comecei a ter aquela sensação de quase morte, sabe? Ter crises mesmo frequentes, aí, enfim, meus pais foram me ajudar e eu fui diagnosticada. Nessa época, eu comecei a tomar remédios fortes, mas também eu procurei alternativas. Conheci a meditação. Desde essa época, eu comecei a aprender a meditar. De alguma forma bem rústica, tá, gente? Ainda não era nada do que eu faço hoje. Aos 22 anos, eu ouvi do médico que eu ia ter que tomar remédios para sempre, porque eu tinha transtorno de ansiedade generalizada e afinal já estava na hora, né, de eu tomar remédio. Já tinha 22 anos, tinha que tomar remédio de uso contínuo. Para mim, aquilo entrou como uma sentença, sabe? Não como um diagnóstico. Então, fui buscar alternativas, porque eu não queria tomar remédio pro resto da vida. Eu sabia que, enfim, aquilo não fazia sentido. Algo dentro de mim falava isso. E aí, em 2015, eu conheci o yoga. Me fez tão bem que eu decidi fazer disso a minha profissão. Eu que estava me formando em jornalismo, 2015 eu já estava formada, né? Me formei em 2013. Já estava trabalhando na área do jornalismo. Mas senti o chamado para também fazer essa nova formação.
Me formei em 2017, impactei centenas de alunos, tive contato com muitas pessoas, senti que estava fazendo algo bom, mas de alguma forma, para mim, era o mundo físico. Como é que eu posso explicar? Era como se o mundo físico não fosse tão importante, sabe? Para mim, sempre foi mais importante o mundo sutil. O autoconhecimento, a espiritualidade, mas o físico, o concreto, eu era de certa forma até desleixada. E é claro que quando a gente, né, faz isso com a nossa vida, a gente sofre consequências. Então, eu estagnei em várias outras áreas da minha vida, no mundo físico. Mas a gente já vai entender que o mundo físico tem total correspondência, total relação com o nosso mundo de dentro. Então, eu estagnei, a pandemia chegou e simplesmente eu sofri bastante. Já mostro o que que aconteceu. Mexeu com tudo. A escola da qual eu era sócia tinha acabado de inaugurar. Ela faliu. Eu tinha vendido meu carro, que era meu único bem até então, para investir. A gente faliu, fechou. Finalizei um relacionamento no qual eu era dependente emocional e me apaixonei logo em seguida. Tava com muito medo de repetir ciclos. Então, foi uma época bem bagunçada, assim, com muito medo. Tava com medo de muita coisa, né? Bem no meio da pandemia ainda, né, gente? Que acho que todo mundo, enfim, sentiu medo, né? Lembrem do nosso combinado. Se fizer sentido, digitem sim, aí no chat, tá? Se alguém se identifica. Mas foi uma época de muito medo, né? Muitos receios, muitas incertezas. E o meu namorado, até então, o Cadinho, ele tinha acabado de se mudar de São Paulo. Ele tinha se mudado há meses de São Paulo para trabalhar na escola de yoga. Então, gente, pensem. Sim, Kessia, boa. Então, gente, pensem que loucura, né? Ele precisava se mudar, porque ele se mudou de São Paulo para trabalhar nessa escola e ele morava na escola em Santos. E quando a gente fechou, a gente precisou arrumar algum lugar, a gente precisou alugar. E aí a gente, enfim, entrou em várias questões de modo sobrevivência mesmo, né? Pandemia, modo sobrevivência. Entramos em dívidas no meio disso tudo. Claro que o processo foi degringolando de forma lenta, tá, gente? Nada começa do nada. E a gente também precisa entender. A gente vem construindo a nossa vida. Existe uma frase dentro da mentalidade que diz que ou nós estamos criando ou desintegrando. E esse processo, ele normalmente não é de uma vez. Ele vai acontecendo aos poucos. E aí a gente chega num momento que costuma ser aquele momento, nossa, o que que aconteceu? Então a gente entrou em dívidas, foi entrando, foi se enrolando, sabe? Isso começou a impactar o relacionamento, a minha disposição, eu vivia cansada e principalmente a minha fé de que as coisas pudessem melhorar. Então eu não via muito uma luz no fim do túnel, não, sabe? Enfim, a gente estava repensando em mudar as coisas drasticamente, mas a gente não sabia como mudar, né, esses padrões. E no meio disso tudo, dessa bagunça, pesquisando sobre como lidar com dívidas no YouTube, eu descobri um cara que é referência em mentalidade, que é o Bob Proctor. E ele começou a explicar como, na verdade, os nossos resultados são reflexos de padrões subconscientes, ou como na psicologia chamam de inconsciente, né? Eles não chamam de subconsciente, mas enfim, subconsciente e inconsciente para nós vai ser a mesma coisa, ok? Não vamos entrar nesse mérito da psicologia. E eu comecei a maratonar esses conteúdos para tentar entender mesmo, cara, não é tão óbvio assim, né? Como que a gente cria? Como que eu vim criando até aqui? Porque a gente quer uma coisa, a gente pensa uma coisa, mas por que será que a gente age de outra forma? E por que será que os nossos resultados vêm também muito do nosso sentir? Por exemplo, quando eu pensava em dinheiro, qual que era o meu sentimento? De frustração, de medo, de insegurança. E aí eu comecei a entender que os meus sentimentos refletiam esses meus padrões.
E os meus padrões criavam a minha realidade. Então, na verdade, os meus sentimentos eram só reflexo do meu padrão. Tá dando para acompanhar até aí, galera? Então, a gente quer coisas de uma forma consciente, mas a gente age de acordo com nossa programação subconsciente e o nosso sentimento é uma pista de como que tá essa programação, beleza? Então, gente, como que vocês se sentem em relação a dinheiro hoje, aos seus relacionamentos? Como que vocês se sentem em relação a cada área da vida? Não quero saber como vocês pensam, como vocês tentam racionalizar, eu quero saber como vocês sentem. É o sentimento que vai dar essa pista do teu padrão, tá? Isso é muito importante. E aí comecei a estudar, mesmo de uma forma preocupada. Calma, Grazi, calma, a gente vai resolver. E aí eu comecei simplesmente a mergulhar nesse estudo. Porque quando a gente ouve, né, sobre lei da atração, tudo isso é a ponta do iceberg. Para vocês terem uma ideia, a lei da atração ela deriva da lei da vibração. E a lei da vibração é uma das 7 leis que operam sobre a nossa realidade. Então, enfim, percebam como é muito mais complexo do que simplesmente, eu vou pensar, vou atrair, nananã. As pessoas falam tanto de pensamentos positivos, mas eu não consigo ter, o que que acontece? Enfim, olha a loucura. Tem que estudar profundamente. E mesmo estando em dívidas, mesmo estando, enfim, lascada na vida, eu falei, cara, eu não tenho mais tanta coisa a perder. Eu já tô em dívida, vou me endividar mais, mas eu vou investir nisso. E eu investi alto, gente, em muitos cursos. Estudei com pessoas referência no mundo e no Brasil também. Referências de mentalidade, tá? Não é mágica, mas em menos de 2 anos, aconteceram alguns resultados muito impressionantes. E como diz o Bob Proctor, que foi aquele que eu falei dos padrões subconscientes, ele fala uma coisa, uma frase que é muito real, que é: os resultados falam a verdade. A gente pode achar que a gente pensa positivo, a gente pode achar que a gente mudou alguma coisa na nossa vida. Mas sabe quando a gente sabe que a gente mudou um padrão de verdade? Quando o resultado muda. Ou seja, os resultados falam a verdade. Por que que falam a verdade? Porque eles refletem a lei de causa e efeito, que é uma outra lei, né, que atua sobre a nossa existência. Então, dentro desse trabalho profundo, né, de mudança de mentalidade, a gente conseguiu, alguns resultados muito bacanas, como, por exemplo, o Cadinho voltou a trabalhar na área de formação dele, ele decidiu isso e hoje ele está super feliz. Isso trouxe para nós uma estabilidade bacana. Eu atraí também oportunidades de trabalho muito legais, assim, uma delas que inclusive me pagava mais, para vocês terem uma noção, quando eu saí do jornalismo, pagava-se super mal. E eu tinha essa crença de que no jornalismo pagava-se super mal. Mas era eu que tinha essa crença, eu que tinha esse conteúdo e essa programação. Então quando eu saí do jornalismo, nossa, eu recebia na época 2.000 e poucos reais. Essa oportunidade, por exemplo, que eu atraí, eu passei a receber 10.000 reais. Pra vocês terem uma noção do quanto muda, né? Do quanto muda, o padrão pode mudar o que a gente atrai. Tô falando em números aqui, pode ser muito para um, pouco para outra, enfim, eu sei que a questão de número é irrelevante nesse sentido de comparação. A questão é o que é padrão para mim. E foi essa oportunidade, com uma renda mais estável, além das aulas que eu já dava, além de tudo que eu continuei trabalhando, a gente conseguiu quitar as nossas dívidas. Então foi muito legal, sem abrir mão da vida que a gente já tinha. O nosso relacionamento evoluiu para outro patamar, com muito mais harmonia, confiança um no outro. Então foi muito, assim, foi muito bonito de ver, sabe, a transformação que a gente gerou. A gente se casou na data que a gente havia decidido meses antes, tipo, 3 meses antes a gente falou, família, reserva em agosto que a gente vai casar em agosto desse ano.
Só que a gente não tinha um centavo ainda do casamento. Parece coisa de doido? Parece. Para quem não conhece sobre esse conteúdo de mentalidade. A gente atraiu tudo que a gente já sabia que ia fazer acontecer se a gente tomasse a decisão. A gente, claro, a gente sabia o que que a gente estava fazendo, a gente usou as técnicas certas, né? Mas quando a gente se casou já estava tudo pago e foi lindo. Foi um casamento exatamente do jeito que eu visualizei e eu não sabia nem que existia esse lugar. Porque quando a gente tem uma certa mentalidade, uma certa crença, gente, acontece um fenômeno. Isso a neurociência explica também. A gente só vê, o nosso cérebro só enxerga aquilo que a gente está preparado para enxergar, aquilo que já é conteúdo nosso. Se você não se abriu para outras possibilidades, se você não trouxe clareza para tua mente do que você quer, você vive de uma forma aleatória, percebe? Tá fazendo sentido, gente? Quero feedback de vocês. Vocês já devem ter vivenciado algo na vida de vocês. Que bom que tá fazendo sentido. Algo na vida de vocês que vocês falaram, nossa, eu falei que eu queria exatamente aquilo e tudo fluiu, né? Que foi mágico, parece mágica, tudo fluiu. Talvez vocês tenham feito isso de uma forma intuitiva. Dificuldade de ter clareza, bloqueios aí, Kessia. A gente vai ativar justamente isso hoje. E, gente, simplesmente foi muito legal. E eu consegui curar muitas feridas que eu só descobri que eu tinha no meio do caminho. Então, eu passei a viver com leveza resultados cada vez mais expressivos. Perdida no propósito. Vamos abordar isso, gente. A gente vai fazer a nossa vivência vai ser justamente esse passo importante de ancoragem, tá, gente? Que bom que estamos alinhadas. E aí eu decidi, ajudar outras mulheres a viverem essa transformação. E é por isso que nós estamos nessa imersão hoje, o resgate. Trouxe de uma forma bem resumida a minha história dos últimos anos, mas é para vocês entenderem o que que a gente está fazendo aqui. Preparadas? Tudo bem. Talvez você ouvindo minha história tenha identificado alguns pontos que você vive ou viveu. Ansiedade, pensamentos acelerados, problemas financeiros, relações de dependência emocional e emaranhamentos emocionais, aqueles nos quais você sente dificuldade de dizer não, estabelecer limites, sabe? Você sente como se você devesse algo para a pessoa. Ai, mas fulano me ajuda tanto, eu devo aquilo para o outro. E isso é bem perigoso, gente, é bem complicado. Procrastinação, esgotamento físico e mental. Parece que a vida de todo mundo anda menos a sua. Eu me sentia assim. Não sei se aí tá fazendo sentido. Talvez isso seja verdade. Mesmo que você se esforce para pensar positivo, você ainda não conseguiu mudar padrões profundos e ver os resultados disso. Lembra que a gente falou? Você se esforça para pensar positivo. Mas você não cria com seus pensamentos, você não cria com a tua mente consciente. Você precisa reprogramar o que está abaixo. Para vocês terem uma ideia, hoje a ciência comprova que cerca de 96% das nossas ações são inconscientes, são pelos padrões. Só 4% do que a gente faz em cada dia é consciente. Então você decide que você vai mudar. Você decide, por exemplo, que você vai fazer dieta, tá? Você decidiu que você vai mudar. Mas aí o teu padrão não é esse. Então, quando você tá com a mente consciente se esforçando, porque teu cérebro gasta muita energia para você fazer esse esforço de mudar, você tá nos 4% do tempo tentando fazer aquilo de forma consciente. No momento seguinte, você já volta para o seu padrão, que é 96% do teu dia, 96% do teu tempo, da tua vida. Então, é por isso que a gente vê resultados
na nossa vida que não estão em coerências com o que a gente quer. E mesmo que a gente queira com a mente consciente, eu sei que a gente quer. Ninguém quer sofrer. Ninguém tá aqui porque quer sofrer, óbvio, óbvio. Até hoje ninguém te ensinou isso. Ninguém te disse isso, talvez. Mas todas essas feridas e dificuldades têm uma raiz. Você não tomou posse do seu poder pessoal. O que eu chamo de poder pessoal aqui dentro do processo de mudança de mentalidade, de mudança de vida, tá? O poder pessoal não é negar as suas vulnerabilidades, mas sim saber que a sua história é única e tudo que você superou até hoje se tornou uma força sua. Deixa eu ver aqui. Eu tento muito sentir além de pensar, mas creio que a questão está justamente nas crenças e bloqueios. Sim, Kessia, sim. Trazer para o sentir e trazer para virar um padrão, ser a sua vibração dominante, né? Não a sua vibração não dominante, é sim, depende muito das suas crenças e bloqueios. O seu poder pessoal está em fazer as pazes com aquela criança que criou mecanismos de defesa para não sofrer. A criança com ferida de abandono e rejeição que se tornou uma adulta agradadora. Quem é agradadora? Eu sei, meu padrão, agradadora, total. Por quê? Porque desde criança você ouve: olha só como ela é boazinha. Você é validada pelos seus pais, pelos adultos, pelas pessoas que são referência para você. Você é validada quando você faz algo, quando você agrada. Então você se torna agradadora. Eu tinha total esse padrão. Ainda tem, gente, é uma questão de você também entender a tendência e mudar. Eu mudei bastante, mas se eu não presto atenção, às vezes acontece ainda umas escorregadas, entendeu? Porque a criança ferida, às vezes ela vem e eu já vou explicar sobre isso. A menina que sentia insegurança e se tornou controladora, com excesso de ansiedade em relação a tudo que não está no seu controle. Quem era a menina com insegurança? Eu também super vivenciei isso. Muita insegurança na infância. Gente, a maioria das nossas crenças, tá? A gente forma na primeira infância. Esses padrões todos inconscientes, tudo isso que a gente tá falando, a gente formou na primeira infância, tá, galera? Até 7, 8 anos. Então percebam como é difícil, né? Como que a gente não tem recurso quando a gente é criança. A gente interpreta de uma forma aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vivencia e sente, que tem muito impacto emocional para nós. Então eu interpretava muito, por exemplo, coisa boba. Meu pai falava assim: você estuda em escola particular, mas você não é filha de riquinho igual os seus amiguinhos, não. Isso me gerava uma super sensação de insegurança, tipo, nossa, a gente é pobre, então que vai acontecer? Muito insegura, muita insegurança. E aí isso gerou ansiedade, né? Agora, outro padrão. A menina que se sentia excluída, rejeitada também, e se tornou grosseira, para ninguém machucá-la. Sabe? Eu vou te machucar antes que você me machuque. Eu vou criar uma carcaça, uma máscara, e aí você não vai me machucar. Você não vai tocar na minha ferida. Quem se tornou essa pessoa também. Esse não era muito meu padrão, mas existe também. Ou aquela que fez de tudo para se enquadrar e hoje é viciada em compra, tratamento de beleza, não aceita o seu corpo, não aceita a sua imagem, tá sempre brigando com o espelho, porque de alguma forma você tinha que ser perfeita, você achou que você tinha que se enquadrar para não ser excluída, para não ser rejeitada. E busca fora.
Por último, gente, o seu poder pessoal não está em tentar ser perfeita e dar conta de tudo para ninguém descobrir o óbvio. Você não é perfeita. Ha! Quanto, eu sei que isso parece óbvio, mas assim, quanto a gente tenta muitas vezes esconder que a gente não é perfeita, esconder os nossos erros, né? Não assumir. A gente pega tudo pra gente e fala assim: eu dou conta, dou conta, dou conta. Você se afoga e você não pede ajuda. No trabalho, você morre de medo de ser desmascarada. Porque, nossa, se eu não fizer isso, eu acho que eu vou ser demitida. Porque o fulano, cicrana, enfim, tem um resultado melhor do que o meu. Eu nunca acho que eu faço o suficiente, eu nunca acho que eu sou o suficiente e eu não tenho coragem de assumir as minhas vulnerabilidades. Tá fazendo sentido aí? Porque essa foi uma chave que pra mim, galera, virou bem recentemente, tá? Essa de não ser perfeita e dar conta de tudo. Do tipo, não preciso ser perfeita não. Tá tudo bem. E ó, vou contar uma coisa ainda. Por exemplo, nas redes sociais, eu morria de medo de expor algumas coisas, algumas vulnerabilidades. Porque não, porque, né, eu tinha esse medo de descobrirem que eu sou imperfeita. Que obviedade. É claro que a gente não é perfeita. Nem tem que tentar ser. Então, onde que está o meu poder pessoal? Está em integrar a luz e a sombra. Que é sombra, Bianca? Sombra é tudo que eu quero esconder para debaixo do tapete. Tudo que eu não quero assumir sobre mim, ou sobre a minha vida, ou sobre a minha história, ou sobre as minhas experiências. Tudo que eu não tenho coragem de dizer em voz alta. Quero que vocês pensem aí. O que vocês têm de sombra? Todo mundo tem sombra, tá? E muitas vezes existem situações em nós que ativam o gatilho da sombra e você, de novo, tenta colocar ela debaixo do tapete. Você não acolhe as suas sombras. Você não entende que, beleza, eu tô na sombra. Eu, com essa tendência de agradadora, que é o que eu falei, da criança ferida que sempre tentou agradar, qual que era a minha sombra? Era justamente as pessoas, eu desagradar, dizer não e perder as pessoas. Isso era uma grande sombra para mim. Nossa, mas se eu estabelecer limite, se eu disser não, se eu decidir sair dessa situação, eu vou perder as pessoas. Alguém tem essa sombra, esse medo de perder as pessoas? Porque eu tinha muito. Eu tinha muito medo de perder clientes, de perder, amigos. E eu percebi que se eu não falasse, se eu não estabelecesse esses limites, eu ia perder a mim mesma. Então, eu tive que aprender. O seu poder pessoal, ele está em aceitar a intuição e a proteção que vem de uma força maior. Você pode chamar de Deus, eu chamo de Deus. Você pode chamar de essência divina, criação, enfim. É entender e aceitar que essa força maior, ela se comunica o tempo todo com você. E quando você abre espaço para ela, você assume o seu poder pessoal, porque todas as respostas a gente tem quando acessa dentro da gente. Por fim, o seu poder pessoal está em entender que esse poder flui para nós e através de nós sem parar. Mesmo quando você achar que você está desamparada, mesmo quando você estiver em crise, mesmo quando você achar que não tem solução, esse poder flui para você e através de você. E você pode acessar, mas você nunca vai acessar num lugar de desespero. Quando você pensa
em Deus ou nessa força maior, no seu ser superior, qual é o sentimento que você acha que esse ser superior, Deus, enfim, tem? O que que você acha que esse ser faz, flui? Vocês acham que é uma energia de desespero? Vocês acham que é uma energia de medo? Vocês acham que é uma vibração de raiva? Não, né? Não é nessa vibração que essa resposta tá. Então você não vai acessar essa força quando você estiver nessa vibração de medo, de angústia, de tristeza. Você simplesmente não vai acessar. Mas ela tá lá o tempo todo. Ela não vai descer no teu degrau para te puxar. Mas quando você quiser, você tem acesso, tá? Tá fazendo sentido, gente? Beleza. Então, primeiro exercício prático. Primeiro, eu falei para vocês estarem com papel e caneta em mãos, certo? Então, o primeiro exercício prático será escrever em um papel as dores da sua criança ferida. Vocês lembram que eu falei que as dores, esses traumas, principalmente vêm da primeira infância? Escreva, pensa. Você pode até fechar os olhos por alguns instantes e pensa quantos anos ela tem, como que é o olhar dessa criança, o que ela espera que o adulto resolva para ela. Pensa aí, exercício prático. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nesse exercício prático. Vou colocar uma música. Concentra, respira, se conecta de verdade. Talvez a música fique baixa, não sei. Pensa que esse papel é só seu. Você vai olhar para essa criança agora, cuidar dela, vai olhar. Gente, escreveram? Tempo? Vocês querem mais tempo? Avisa aí. Escrevam para mim. Se deu tempo, eu já vou passar para o próximo exercício. E esse a gente precisa do arquétipo da criança, tá? Por isso que é tão importante. Temos. Temos, galera.
Ok, Grazi. As our worlds move on in the shadows, I can be Gente, you eu vou till pro próximo então. Vocês estão ouvindo bem a for minha a voz? while Tá muito alta, amor. in his shadows, I can be you Tá alta? till Tá baixa a voz ou a música? Não for entendi. a A while. música pode estar baixa. É mais There's importante vocês ouvirem minha light voz, gente. knocking down all this thing that we were. É bem importante. I away in the night. Bom, vou deixar a música de fundo então. E a gente vai passar para o próximo exercício. Voz e música, ok. Boa. Então, galera, nesse momento, vamos soltar o papel e caneta e vamos alinhar a coluna, feche os olhos. Se você quiser, deixe as mãos no papel ou deixe as mãos aqui no coração, no centro do peito. Feche os olhos, respira profundamente. Inspira profundamente. Segura o ar contando até 3. Solta todo o corpo ao expirar. Inspira profundamente. Segura o ar contando até 3. E solta todo o corpo. Solta o ar. Você vai agora imaginar essa criança, a sua criança, num caminho. Ela está caminhando em meio à natureza, com aquela inocência, aquela ingenuidade, aquela pureza, mas também com muitos pedidos, com muitas marcas já. Com todas essas marcas que você já colocou no seu papel. E no meio desse caminho ela para, porque ela se depara com os pais, os seus pais. Essa criança olha para os pais de baixo para cima e olha para a mãe, procura olhar para a mãe e ver qual é o tipo de olhar da sua mãe. O que é que você gostaria de ter tido da sua mãe? O que é que essa criança esperava da mãe dela? Mais carinho, mais proteção? Essa criança então olha para o pai, olha para o olhar do pai, para a fisionomia do pai. E como é que ela se sente em relação a esse pai? O que ela gostaria de ter tido desse pai? O que ela pede para esse pai, para essa mãe? Se você quiser, você pode falar em voz alta comigo, depois de mim. Olhando para esses pais, você pode falar: eu era só uma criança. Eu esperava carinho, proteção, esperava segurança. O que é que essa criança esperava? Fale para eles em voz alta. Eu esperava isso de vocês. E de repente surge você adulta. Você adulta também trilhando nesse caminho para encontrar a criança, os pais. Você hoje chega caminhando e você já está do mesmo tamanho que os seus pais.
Mas você é sempre menor, porque você veio depois. Mas você já consegue falar como adulta com eles. E você fala em voz alta ou comigo também. Eu entendo que o que vocês me deram foi o que vocês tinham. Eu sei que eu esperava mais. Mas o que vocês me deram é o que eu tenho de mais precioso. É a minha vida. E eu jamais conseguirei retribuir isso. Portanto, o que vocês me deram é suficiente. Eu sou suficiente. Eu recebo com amor. E agora eu sigo para a vida. Uma inspiração profunda e sinta no seu coração o que isso te gera. Você tomando essa força, tomando tudo que eles te deram e pronta para ir para a vida. Então você olha para a criança do seu lado. Você pega essa criança no colo, essa sua criança. Você olha nos olhos dela e você fala: eu tô aqui para você. Eu sou a adulta que vai te dar tudo o que você precisar. Eu vou te dar o carinho, eu vou te dar a segurança. E agora, nós seguimos. Com essa criança no colo, você vai andando para a vida. Você integra a sua criança a você. E essa criança, então, ela não está mais ferida. Você dá o que essa criança precisa. E então, vocês caminhando, seguindo o caminho de vocês. Vocês se conectam com essa música seguindo. Só feche os olhos e sente. Vai sem direção, vai ser livre. Vou voltar a música também. Vai sem direção, vai ser livre. A tristeza não resiste. Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Presta atenção, Vai sem direção, vai ser livre. A tristeza não resiste. Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz.
que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Saber de verdade. De verdade. E aí eu te pergunto, o que é que você quer saber de verdade? O que é que teu coração tá sentindo e ansiando que é o seu próximo passo? Deixa eu ver o que as meninas estão falando. Viva você é a paz em pessoa. Eu cresci tendo que ser mãe da minha mãe. Hoje faz 29 dias que ela faleceu e tudo que eu queria era ela de volta. Me sinto perdida. Pensar que eu posso dar a mim mesmo que não recebi é libertador. Chorei muito. Foi muito difícil, mas muito bom. Ai, gente, que lindo. Sinto muito, Pri. Eu não faço ideia do que é essa sensação de perda. Foi. A Lê chorou. Eu me segurei para não chorar, gente, mas eu fui sentindo assim também com vocês. E esse movimento é um movimento muito importante para a gente fazer e se apossar, né? Tomar posse mesmo de tudo que nos foi dado, entender que hoje nós somos adultas e muitas vezes a gente está na criança, né? E a gente, né, imagino o choro, gente, mas o choro ele é libertação também, ele tira o que estava lá guardado, né? O que estava reprimido. E é importante, gente, é importante sentir. Lembra que a gente estava falando que a gente sente, a gente atrai o sentir? Esse exercício é de uma limpeza, mas de tomar posse do nosso poder pessoal, tomar posse do nosso lugar, de uma maneira que é muito importante. Saber que não precisamos dos outros para nada, basta acolher a criança ferida e, gente, dar espaço para a criança de vocês, que vai estar sempre aí para ela brincar também. Então, às vezes a gente endurece demais na nossa vida e a gente não dá espaço para nossa criança ser criança, por exemplo, dançando, fazendo alguma arte, fazendo algo espontâneo. A gente precisa dar a essa criança o que ela quer. E quando vocês me falam que falta clareza, né? Falta clareza de para onde eu vou, o que que eu faço, o que que eu quero. A criança de vocês é uma grande pista. O que que essa criança amava fazer? Quais eram as aspirações dela? O que que ela queria da vida, né? O que que ela sonhava em fazer? Então, se apossar dessa criança é uma grande pista para o que pulsa de verdade no seu coração, né? A minha criança, quando não estava ferida, porque nós temos, ela amava se comunicar, ela amava conhecer pessoas, ela amava pular, brincar. Então, o que que essa criança de vocês tem e ela quer? O que que ela está pedindo? A minha criança, ela pede para comunicar. Eu acho que eu estou no lugar certo, né? Eu adoro comunicar. Mas vocês entendem? O que que a criança de vocês pede? É uma pista, tá? E, ai, gente, que lindo que tá rolando esse acolhimento no grupo também, das meninas acolhendo a Pri. Você sabe que tem uma história de alguém que acabou de entrar nessa reunião, que é a Débora. Não sei se ela quer compartilhar a história dela. A Débora fez a minha mentoria e aí, quando ela estava num processo de muita dificuldade também com a mãe que estava doente e a irmã dela, ela estava com muitos conflitos com a irmã, porque a irmã pensava diferente dela, a mãe não tinha força e a preocupação da irmã desestabilizava a Débora e a Débora sentia que isso desestabilizava a mãe também. Fala por mim, tô chorando. Ah, Dé.
A Dé não quer falar, então, que ela tá chorando. Mas quando ela começou esse processo de compreensão, e é isso que eu quero que vocês entendam, assim, quando a gente compreende, quando a gente sente, quando a gente muda o nosso sentir, tudo muda. Então, ela ficou em paz com a passagem da mãe, a mãezinha dela também se foi. Durante esse processo que a gente estava passando, ela se entendeu com a irmã, ela se entendeu com ela mesma, que é o mais importante, né, Dé? E, e hoje ela é uma outra pessoa. Ela entrou, né, na mentoria por conta dessa questão do relacionamento conflituoso com a mãe e a irmã. Mas depois aconteceu muita coisa legal, né, Dé? Quando a gente muda a nossa frequência, a gente também atrai várias outras coisas. Então hoje ela voltou a trabalhar na área dela de formação, recebeu um convite de um trabalho que ela não esperava e várias outras coisas andaram na vida. Por quê? Porque a gente toma posse do nosso lugar. Então esse exercício que a gente fez agora, gente, de tomar posse do nosso lugar, é muito poderoso. E é um exercício sistêmico, é um exercício da constelação, mas eu gosto de trazer um outro fator, um outro sentir, que é muito importante também, tá? E eu vou trazer esse sentir agora para vocês de outra coisa, que é esse outro exercício que a gente vai fazer, tá? Então podem fechar os olhos novamente. Podem respirar de forma lenta, vai sentindo. Eu sei que a gente já sentiu fortes emoções aqui, só vamos sentir mais um pouquinho agora. Fecha os olhos, se conecta. Sente a sua respiração, vê como que você tá agora. E eu quero que você se conecte agora com a adulta. Você se visualiza de frente para um espelho. E nesse espelho é você, a adulta, agora. Depois de vivenciar tudo isso, depois de sentir isso, pode ser que você sinta que, mesmo assim, te falta algo. Mesmo assim, você queria ter recebido mais. Mas se eu já não posso voltar atrás e receber dos meus pais, se eu já integrei tudo que eu poderia receber, de onde eu recebo agora? Você vai então se visualizar de frente para esse espelho, mas quando você olha para os lados, você se depara com uma praia. Você está numa praia. Seus pés estão na areia. Esse espelho começa a sumir e você só sente a brisa dessa praia, você só sente a brisa do mar. Você sente essa comunhão com a natureza e você percebe que a natureza ao seu redor é perfeita. Nada falta, nada sobra na natureza. Quando sobra, a própria natureza já reaproveita. A natureza é muito perfeita. Tudo o que você coloca de semente em potencial frutifica. A natureza é imensa, abundante. E sentindo que os seus pés estão na areia, você sente a segurança de se integrar a essa natureza. Você sente que você faz parte dessa natureza. E sabe o que essa natureza representa? Essa natureza abundante que te dá tudo. Representa o verdadeiro arquétipo da mãe. Quando você se integra à natureza de verdade, à abundância que existe no mundo, ao seu redor, você percebe como tudo é perfeito e como você pode se beneficiar dessa natureza abundante. Como a natureza tem muito a te dar, sempre que você precisar dessas ferramentas, desse arquétipo da mãe,
do receber, da abundância, do gestar. A natureza gesta, frutifica, amplifica. Você tem essa força da natureza dentro de você. Ao mesmo tempo, sabe aquela intuição que a gente falou no início? Sabe aquela sabedoria? Sabe aquela voz que vem por dentro? Aquele cuidado, aquele carinho? Essa força que vem lá do alto, esse arquétipo que representa a criação, o Criador. Esse é o arquétipo do verdadeiro pai. Você sempre vai ter essa guiança também de um verdadeiro pai. Um pai que não só criou você, mas criou o mundo, te deu o mundo. O pai criador do universo. Você se conecta a essa força do verdadeiro pai. Você se torna tão poderosa quanto essa força criadora, você se torna também uma criadora. Você percebe que esse pai amoroso que te deu um mundo de herança, você é herdeira desse pai. Você percebe que mesmo sendo herdeira, esse pai vai respeitar as suas escolhas. Então, se o filho escolhe fazer faculdade, ele vai fazer faculdade. Se o filho escolhe se casar, o pai vai respeitar. Perceba que esse arquétipo do pai, ele vai sempre estar com você, através dessa força criadora, através do nosso arquétipo de pai, o verdadeiro criador, o nosso criador. E que ele tem um amor infinito, gigante, abundante. E dessa forma, como herdeira, você pode fazer as suas escolhas, mas você também pode tomar posse da sua herança, você também pode tomar posse do que é seu. E você, sempre que quiser, pode pedir orientação. Como você conversasse com o seu verdadeiro pai. Pai, o que eu faço nesse sentido? Me mostra. Pai, qual caminho eu devo seguir agora? Me oriente, me mostra, me traga clareza. Perceba que você sempre vai ter essas ferramentas, esses arquétipos, essas energias trabalhando ao seu favor e você pode integrá-las agora dentro de você, sentindo que você se integra à natureza, você se integra à criação. Como é que você sai dessa experiência? Respire. E agora me conte como você tem uma força colossal agora integrada dentro de você. Você é adulta, mas você vai ter sempre essas forças à sua disposição. Respira profundo. Quando quiser, abre os olhos e pode me contar como que você se sentiu. Como que vocês se sentiram nesse momento, com essa força colossal à sua disposição? Gente, esse é o verdadeiro poder pessoal. O verdadeiro poder pessoal é quando a gente integra os arquétipos de pai e mãe, que são energias que estão dentro de nós. Energia da natureza, energia do Criador, e que a gente sempre, sempre vai ter leve acolhida. Você sabe que eu me sinto muito essa questão de acolhida, me sinto em paz. Acho que eu já sabia qual era o meu objetivo, porém não me sentia capaz de exercer. Hoje recebi forças para acreditar, esse exercício é maravilhoso. Ai, que bom, gente. Agora eu quero que vocês me contem. Valeu o tempo, pelo menos, aqui que vocês passaram comigo? Valeu o tempo? Valeu? Que bom, gente. Vocês sabem que
Na vida a gente tem três moedas: o tempo, o conhecimento e o dinheiro. Deixa eu pegar. Eu vou pegar esses depoimentos que estão muito lindos. Uhul. Que bom, gente. Nada. E se tem algo que eu realmente sinto que vale na nossa vida, é tempo, conhecimento e dinheiro, né? A gente tem essas três moedas na nossa vida e são coisas que o tempo é algo que a gente não volta mais atrás, né? Então isso é muito importante. Dito isso, gente, quais são os seus próximos passos, né? E agora? Bianca, você jogou tudo isso no meu colo. E aí? Será que tem próximo passo? Para onde será que eu sigo? Tem próximos passos. Eu vou te contar aqui agora, que é algo muito especial na minha vida. Depois de hoje, primeira coisa, eu tenho certeza que você vai ter muito mais confiança e força para caminhar na vida. É isso que eu quero para você. E se você decidiu dar o próximo passo, seguir o caminho que eu trilhei nos últimos 2 anos, dessa forma completa que eu contei, né? Essa foi só a pontinha do iceberg, gente, hoje. Foi um primeiro passo que é muito poderoso, tá? Não subestimem, é muito poderoso esse passo de hoje. Mas a melhor solução que eu conheço chama-se Projeto Iman, é a minha mentoria. Ela é um programa completo de desenvolvimento pessoal, baseado em três pilares: intuição, mentalidade e ação alinhada. IMAN, por isso que é IMAN. Intuição, mentalidade e ação. A gente aprende a se conectar à nossa sabedoria interior, aprende a reprogramar esses padrões mentais todos que estão ainda ali, né, embaixo, abaixo da superfície. E a gente aprende a alcançar resultados palpáveis na nossa vida de forma leve. Há algumas perguntas que as pessoas se fazem para mim e eu vou apresentar o projeto agora para vocês, gente, para quem pensa em dar os próximos passos, tá? É, é muito importante deixar isso claro. Só para quem pensa, sente que está preparada, porque não é para qualquer um também passar por esses passos nesse momento, tá? Mas como disse a Débora agora no chat, depois do programa completo, ela nem se reconhece mais, ela tá dizendo. São minhas alunas, gente, que dizem, nem sou eu. Depois eu vou botar vocês para falar, gente, quem fez. Funciona para mim o projeto Iman? Eu escuto muita gente falar, eu já fiz muitos cursos e não tive resultados. E uma coisa que é muito importante a gente falar, deu bug aqui. O Projeto Iman é um programa de mentoria e acompanhamento. Então, não é um curso, tá, gente? É um acompanhamento ao vivo que eu vou estar com vocês, assim como eu estive hoje, com troca, é mais intenso ainda. Mais intenso de troca, de reprogramação, de cura. Eu auxilio em todas as dificuldades, todas as dúvidas, tá? Além do contato direto comigo nos encontros ao vivo, a gente tem um grupo de WhatsApp para trocas e é muito especial. A parte teórica e as ativações práticas exclusivas em cada aula. Então, como a gente fez aqui hoje, teoria e depois prática, é exatamente isso que a gente faz, tá? Teoria e depois prática. E coisas que deram certo. E esse grupo é selecionado, tá? Selecionado a dedo por mim, porque a gente cria uma ambiência surreal, um grupo de apoio incrível e a gente muda de verdade. Aí eu tô entrando aqui, entrei no celular para ver. Bom, para essa turma nova que eu vou lançar, quem quiser caminhar comigo, continuar caminhando comigo, depois de vivenciar esse primeiro passo, quem quer continuar caminhando comigo, eu preparei uma condição especial, tá? Uma condição inédita. A gente tem um acompanhamento com encontros ao vivo por 4 meses. Você tem acesso à gravação por 1 ano.
E o nosso grupo ele fica, tá? Porque até hoje a gente tem o nosso grupinho lá e a gente sempre troca coisas muito especiais. Tem um bônus exclusivo para as três primeiras. Um acesso por 6 meses ao meu portal de aulas de yoga e meditação, justamente para você sempre também conseguir controlar essa energia, que é importante, é um dos pilares dentro da nossa mentoria, é a dinâmica energética. O que a gente falou agora de pai e mãe, sabe? Feminino e masculino, isso também tem relação com as nossas emoções. Então, por exemplo, se eu tô muito na ansiedade, isso representa que eu tô muito no masculino. Se eu tô muito sem energia, mais para uma depressão, provavelmente eu tô na outra polaridade energética, que seria feminina, seria a yin, tá? Isso não tem nada a ver com sexo, com gênero, tá? Todos temos as duas energias dentro de nós. Mas a gente, hum, colocando a energia na medida certa, a gente faz a criação da nossa realidade. E é isso que a gente traz com precisão dentro da mentoria. Quem é minha mentorada, por favor, pode falar no chat, porque a gente trabalha tudo isso, tá? Temos bônus exclusivos para as 5 primeiras, que é uma sessão de radiestesia com a Flávia Crispim, que é terapeuta, sensacional, para desbloquear energeticamente a área que você mais precisa. Então é aquele empurrão, sabe? Muito legal. E um presente para todas as alunas, todas as mentoradas. Estão me perguntando aqui, quais áreas atua, trabalho, relacionamento. A gente vai trabalhar todas as áreas da sua vida. A gente vai aprender que criar, inclusive, um cenário completo, visualizar um cenário completo é mais fácil do que você visualizar só um, tá? Mas normalmente a gente tem um que tá mais pendente. Então a gente tá ou no trabalho, tá difícil, ou no relacionamento, ou na sua saúde, você tá com questões de saúde, não consegue resolver. A nossa mentalidade, ela é a causa de todos esses outros efeitos da nossa vida. Então, por isso que quando a gente ataca uma coisa, a gente resolve todas as outras áreas da nossa vida, tá? E presente surpresa para todas as alunas. Bianca, quanto que vai me custar tudo isso, todo esse processo, socorro? Olha, eu poderia facilmente te dizer quanto vai te custar viver uma vida com ansiedade, comparação, sem enxergar onde você está errando, porque eu era assim, eu não enxergava onde eu estava errando, e tentando consertar sozinha, tá? Porque eu era essa pessoa, eu tentava consertar sozinha. Ou eu posso enumerar o quanto você já gastou com terapia, medicamentos, né? Vamos por alto aí. Terapia 8 mil por ano, medicamento 5 mil por ano, sem atuar na raiz, que é a sua mentalidade. Ou eu posso me basear em quanto eu já investi em cursos e formações, mais de 30 mil reais. Sim, eu investi muito e continuo investindo. Nunca paro de estudar. A verdade é que o valor que existe em transformar a forma de enxergar a vida e gerar resultados é algo que não tem preço e eu sei disso, tá? Eu sei. Ô, galera, minhas alunas, quanto que vale aí? Quanto vocês acham que vale essa transformação que vocês vivenciaram? Digam aí, minhas mentoradas. Vale, eu não sei. A minha paz, não sei quanto que vale a minha paz. Mas eu quero que o maior número de mulheres vivenciem essa transformação que eu e as minhas mentoradas vivenciamos. E eu quero que a sua vida mude totalmente. Em 2025 você não vai se reconhecer mais, tá? Então, vamos para decisão capaz de mudar todos os seus resultados? Digo, todos. Quando você aprende os princípios da criação, você consegue mudar qualquer coisa. Qualquer coisa. Pensa aí. Me pergunta, mas qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Você não vai ter que investir mais de 30 mil como eu investi, tá? Nem 12 mil de tratamento por ano, de remédio, de sei lá o quê. Não. Eu falei que eu ia fazer uma condição única e especial e eu vou cumprir com a minha palavra. E por isso que quem tá aqui antes vai ter a possibilidade de estar entre as primeiras. Lembra que eu falei que eu ia honrar quem estivesse ao vivo comigo? Então,
Isso é muito importante. Débora, vale muito a pena utilizar a sua energia ao seu favor. Foi libertador para mim. Conta aí, gente. Manu, Tatá, que tá aqui. Por isso, você vai ter acesso a toda a metodologia teórica e prática, mais todos os bônus que eu já enumerei. Vocês lembram? As três primeiras a mandarem, a preencherem o formulário, as três primeiras que forem aprovadas, tá? Que é mediante formulário. Vão ter acesso a 6 meses de aulas, mas as 5 primeiras vão ter as sessões de radiestesia. Quem tá aqui pode estar entre as 5 primeiras, entre as 3 primeiras, tá? Vou disponibilizar por este valor 12 vezes de 292,21, ou seja, menos de R$ 10 por dia, ou à vista, 2.997, tá? Todo esse processo de acompanhamento, toda essa transformação da sua mentalidade, dos seus resultados que você vai ter acesso para sempre. Se você quiser continuar esse processo que a gente começou hoje, tá, gente? Se vocês quiserem continuar esse processo que a gente começou hoje, vou liberar para perguntas e daqui a pouco eu mando no chat também o formulário, tá? É mediante formulário, gente. Por quê? Porque eu quero entender se é o seu caso. Eu sou muito séria quanto a isso. As meninas que estão aqui, que são minhas mentoradas, sabem. É só se for para você. É só se você tiver num momento para isso. A gente tem que ser responsável com isso. Mas se você sentir que pode ser que seja para você, no teu coração, preenche o formulário que a gente conversa depois, tá? Eu tô disponível para vocês conversarem. Lembrando, vai ser por ordem de quem preencheu o formulário, tá? Então, quem preencheu o formulário antes vai garantir esses bônus, se for selecionada na aplicação. Eu vou mandar o link da aplicação aqui no chat. Atenção, tô mandando o link da aplicação aqui no chat, tá? E quem já decidiu, quem quer saber mais, quem quer fazer parte dessa nova turma que vai começar. A gente está na terceira turma, tá, gente? Do Projeto Iman. Mas eu tô dizendo, eu disse para as meninas que é o Projeto Iman 2.0, porque olha o que que a gente fez com as meninas. Já salva aí o formulário quem quer saber mais, tá? Olha o que a gente fez. Eu conversei com todas as mentoradas para saber o que foi essencial para elas no processo, o que elas tiveram dificuldades, para aprimorar ainda mais a metodologia que já era surreal de resultados. Então, assim, teve gente travada, por exemplo, a Saad começou travada na terapia. Ela tinha feito terapia, cursos de terapia há 4 anos e nunca tinha atendido uma pessoa, porque ela estava travada. A gente destravou isso na mentoria e hoje ela tem a empresa dela de RH associando as terapias dela. Ela dá palestras em empresas, tem coisas sensacionais. A Manu, quer falar comigo, Manu? Cadê a Manu? Emanuele? A Manu tá sem som. Quem que tá aí? Quem das minhas mentoradas que tá aí? Quero saber se alguém quer falar. A Manu, por exemplo, ela já estava há muito tempo treinando para um cargo de liderança na empresa. Já tinha passado por outros processos de mentoria, tá? De carreira, de liderança, mas ela destravou a autoconfiança, a autoimagem, que são coisas que a gente vai trabalhar dentro da mentoria. Autoimagem são as crenças que a gente tem sobre a gente. Sabe que a gente falou de padrões subconscientes? A gente tem os padrões que são sobre o mundo, são as visões que a gente tem sobre o mundo, que são as crenças. E a gente tem as crenças sobre a gente, que é o que a gente chama de autoimagem, tá? Então a gente reprograma a forma como a gente vê o mundo, a gente reprograma a forma como a gente se vê, que é a nossa autoimagem. Tudo isso a gente vai trabalhar na mentoria, tá? E aí a Manu foi promovida, conseguiu o cargo. A Dé, como eu falei, né, conseguiu esse novo trabalho.
A Shirley, que mora na Espanha, que até a Grazi estava aqui, né? A Shi mudou muito. Valeu, Alesita. Então é assim, gente. Declaro oficialmente aberta a nossa aplicação para mentoria, tá? Nessa oportunidade de você vivenciar esse processo e vivenciar essas mudanças que eu vivenciei, vivenciar essa paz. E é claro, gente, eu tô aberta também para conversar com vocês, tá? Então, assim, tirar todas as dúvidas. Quem tá em dúvida, quem ainda não sabe, preenche a aplicação, conversa comigo, tá? E aí a gente monta uma turma muito especial, se for o seu caso, se for o seu chamado, se você sentir que está no teu momento de transformação real, mudar a sua vida, a gente te espera do outro lado do medo, tá? Vai ser muito, muito, muito especial. O formulário tá no chat. Se vocês quiserem, eu mando lá no grupo também, tá bem? E espero que a vivência de hoje tenha valido a pena também, porque eu falei que eu ia entregar e eu espero que tenha entregado, tenha valido a pena. Tá bom, meninas? Valeu. Uma boa noite. Calma aí. Quem que escreveu? Posso falar, Dé? Pode falar, Dé. Pode falar. Então, eu vou dar o meu testemunho, tá? Não, a gente não está numa igreja, mas eu vou testemunhar o que ocorreu comigo. Para vocês entenderem, a minha mãe era acamada, eu moro no interior e a minha irmã morava com ela. Só que a minha irmã não enxergava a realidade da situação. E aí aquilo criou-se um conflito, porque eu tinha uma linha de pensamento, porque eu sabia que eram meus últimos momentos com a minha mãe, mas ela achava que minha mãe ia sair daquela situação. Foi muito difícil, mas o curso, é, o projeto me ajudou demais a eu não vivenciar essa energia, porque se eu vivenciasse essa energia, eu ia pegar o mesmo caminho que a minha irmã. Acho que eu não aproveitaria todo o tempo que eu aproveitei com a minha mãe. Então, assim, a minha mãe, para quem conhecia, era uma pessoa extremamente rígida, gostava de tudo muito certo, não tinha desvio de caminho com ela e a gente brincava que ela não tinha botão off, só on. Tudo ela fazia, tudo ela dava conta. E o que me deixou assim, surpresa, é que ela, acamada, eu a olhava vendo uma outra pessoa ali. Tudo ela agradecia, tudo estava bom, ela não reclamava de nada. Enquanto ela estava consciente, ela ainda brincava com a gente. E aí, do nada, eu trabalhava aqui no interior e para auxiliar a minha irmã, eu não tinha mais como trabalhar aqui. E do nada surgiu uma proposta do meu antigo emprego para eu ficar uns dias em Santos e outros dias em home office no interior. Do nada, né, Então eu Dé? Nada ia. do nada. É, foi muito engraçado assim, porque eu ia, ficava 10 dias para auxiliar a minha irmã. A gente tinha cuidadora, tudo, mas o processo é muito cansativo. E voltava para poder ficar com a minha família. E isso começou sem, como é que eu vou dizer? Não é que foi sem querer, foi algo assim que o universo me trouxe por causa do estágio que eu estava, e eu acho que assim, se não fosse o projeto, eu não teria me dado essa oportunidade. E o que virou essa oportunidade? Minha mãe faleceu, vai fazer um ano em novembro, mas assim,
essa oportunidade virou, por enquanto, um contrato de 3 anos. Então, é assim, era algo que eu nem tinha na minha mente, né? O meu objetivo naquele momento era estar ali com a minha mãe, era poder auxiliar no processo. E foi muito engraçado, a Bianca vai lembrar disso. O dinheiro era muito curto e eu fiz um esquema com ela do primeiro pagamento para poder ingressar no curso. Então, assim, tudo foi caminhando e assim, e eu depois eu entendi que era realmente para eu passar por isso. Aquela oportunidade era minha. E hoje, assim, apesar de eu ter chorado, porque a Pri colocou lá, e aí eu, sabe, veio um filminho assim, e pensei, se ela se sentir confiante, se sentir que é oportunidade, se sentir que é para ela, daqui a um tempo será ela que estará falando que não se reconhece mais. Porque a gente realmente é isso que eu não estou falando, como é que se diz? Balela. Você não se reconhece mais, você aprende a se olhar de forma diferente, a viver as coisas, a aproveitar a sua energia, não desperdiçar. Então, assim, às vezes em coisas bobas, a gente acaba desperdiçando energia sem precisar. Você pode canalizar aquilo para você, para o seu bem, para a sua vida. É isso, gente. Ai, muito lindo, Dé. Obrigada. É isso mesmo, é um processo que mudou a minha vida. É um conteúdo que realmente mudou a minha vida. E eu quis passar adiante da minha forma, do meu jeito, com os meus aprendizados, encurtando o caminho para vocês. É por isso que é muito mais rápido até, sabe? Isso. Esse processo todo é muito mais rápido de você vivenciar, porque a gente encurta muito o caminho, gente. Eu passei a vida inteira batendo a cabeça, me fazendo questionamentos, né? De qual que era a nossa maior missão na vida, o que que a gente veio fazer nesse mundo. E eu me deparei ao longo desse processo de pesquisa e estudo que uma das nossas primeiras missões é aprender a criar a nossa realidade. Nós somos filhas de um criador maior e nós temos o mesmo poder de criação. Então, que a gente possa, sabe, se apossar desse nosso poder de criação da nossa realidade, independentemente do ponto que você esteja na sua vida, dá para mudar. Dá para mudar muito. As meninas que entraram para a mentoria entraram em situações completamente diversas. Assim, situações, cada uma com as suas questões, com as suas dores a serem trabalhadas e todas se transformaram. Eu tenho muito orgulho em falar isso. Que não foi só comigo, não foi só com uma ou outra, todas se transformaram, tá? Então, espero para quem sentir o chamado nesse momento, manda a aplicação, a gente conversa, a gente troca uma ideia, tá bom? Espero vocês. Beijos, boa noite, meninas. Até.